Se Deus já era exaltado no céu, por que iniciar outra história? Antes de existir tempo, ele já reinava. Antes de existir matéria, ele já era adorado. Nada faltava. Havia trono, havia reino, havia vozes eternas, então por quê? O que move um Deus completo a criar algo que ainda não existe? O céu respirava glória. A luz não vinha de estrelas, vinha do trono. O piso abaixo era como vidro vivo e ouro líquido, refletindo o brilho que descia em ondas. Tudo ali tinha corpo de eternidade. Não se gastava, não se alterava, não diminuía. O som não era de barulho, era de coro. Um canto que sustentava o lugar como se fosse parte da própria arquitetura do reino. Ao redor do trono, ordens celestiais se dispunham como exércitos alinhados não pela força, mas pela precisão absoluta do propósito. E ao virar o olhar, era possível ver diferentes criaturas não semelhantes entre si, mas todas marcadas pela mesma origem de glória. Os serafins cercavam o alto, queimando como chamas conscientes. Suas 6 asas cobriam partes do próprio corpo e partes do invisível, como se guardassem proximidade proibida a outras ordens. O som que vinha deles não era grito. Era algo que atravessava o espaço como fogo atravessa ar seco. Mais adiante, os querubins sustentavam linhas de honra. Suas múltiplas faces, homem, leão, boi e águia, não pareciam estranhas ali. Pareciam necessárias. Como se cada face represente um modo diferente de enxergar a glória, de reconhecê-la a partir de ângulos que uma só criatura não poderia abarcar. Os olhos espalhados por suas asas e por seus corpos davam a impressão de que nada, absolutamente nada, passa despercebido na presença de Deus. E não muito longe, surgiam os ofanins, rodas vivas girando cheias de olhos, como se vigiassem dimensões que a mente não alcança. Havia em sua rotação algo que lembrava a ideia de que o reino enxerga por dentro e por fora ao mesmo tempo, e que sua vigilância nunca dorme. Nada ali era aleatório. A forma de cada criatura parecia carregar um sentido escondido. Fogo que guarda o santo, olhos que guardam o visto, faces que guardam o entendimento. O céu não era apenas belo, era exato. Mais abaixo, em camadas de comando, estavam os príncipes espirituais que zelavam pela ordem, cada qual consciente de seu posto. E então, descendo os olhos em direção ao trono, a visão se encontrava com 2 nomes que ecoariam para além do céu. Miguel permanecia à direita, não como enfeite, mas como muralha. Estava ali como se a própria fidelidade tivesse encontrado o corpo. Sua simples postura afirmava que se algum dia algo ousasse ameaçar o reino, já havia resposta antes do movimento. Gabriel estava adiante, firme e sereno, como alguém que carrega palavras ainda não ditas. Havia anúncio preso em seu silêncio, como se cada gesto dele fosse feito para uma hora que ainda não tinha chegado. E então, mais próximo do centro que qualquer outro, estava o círculo de confiança, anjos de conselho, que conheciam intenções antes de elas serem decretadas ao reino. Entre eles, um ocupava a posição mais alta de proximidade. Seu brilho refletia a luz do trono com intensidade incomum. Sua voz, quando cantava, era como uma linha que puxava outras vozes para a ordem. Era Lúcifer, não caído, não rival, mas confidente do alto. O anjo que recebia pensamentos antes de eles cruzarem o céu. O louvor continuava, a glória não oscilava. O reino não carecia de nada, e ainda assim algo mudou na atmosfera. Não houve som novo, houve intenção. Uma vontade saiu do centro, não como decreto público, mas como segredo partilhado ao círculo íntimo. O trono permaneceu imóvel, mas o ar pareceu inclinar-se. Lúcifer silenciou em reverência absoluta. Não era o porta-voz, era o primeiro a ouvir. Então Deus falou, não ao céu inteiro, a ele. Eu criarei um mundo, e nele o tempo começará e seres livres refletirão a minha glória. O coro continuou cantando, alheio ao que apenas um anjo ouviu. Nada mudou no céu. E ao mesmo tempo, toda a história futura acabava de ser decidida. O primeiro ouvido escolhido por Deus não foi ao acaso. Não foi o mais forte nem o mais dócil. Foi o mais próximo. Lúcifer recebeu o anúncio da criação porque, antes da queda, ele ocupava o lugar onde hoje ninguém ousaria imaginá-lo. O posto mais íntimo. O posto de confiança direta do rei. E há ironia nisso. O anjo que mais tarde seria lembrado como traidor foi o mesmo a quem Deus confiou o primeiro segredo da história humana. O que feriu Lúcifer não foi o anúncio em si, foi o que o anúncio carregava.
Do trono saiu a intenção de criar algo que nenhum anjo jamais recebera. Um ser que refletiria a imagem do próprio Deus. Não seria feito do mesmo fogo que revestia Lúcifer, nem da mesma glória dos céus, mas do pó. E ainda assim carregaria algo que nem o mais exaltado dos anjos possuía. Aquilo não era apenas um novo capítulo. Era uma inversão de grandeza. A partir dali existiria uma criatura inferior na natureza, mas superior em semelhança. Lúcifer não caiu no chão, caiu por dentro. Continuou cantando, mas o canto já não era inteiro. A adoração saiu da boca, mas não saiu mais do coração. Ele não confrontou Deus, ele começou a falar com anjos. No início, em tom de confidência, como quem sofre injustiça. Depois de tudo o que sempre fomos, ele dará sua imagem a outro? Nós que servimos desde o começo seremos menores que criaturas feitas do pó? O veneno entrou como lamento, não como rebelião. O que começou em segredo não ficou em segredo. Quem ouviu soprou para outro. E logo não era sussurro para dois, mas discurso para dezenas. E os olhares mudaram. Uns o admiravam, outros apenas temiam, outros vacilavam entre a lealdade antiga e a possível promoção. Ninguém o denunciou, porque Deus também não interveio. Quando a intenção saiu do trono, os céus não ficaram neutros. Miguel não sentiu ciúme, sentiu peso. Ele nasceu para cumprir ordens, não para questionar decretos. Se Deus decidiu, a decisão já era lei, mesmo não tendo sido falada em voz alta. Gabriel entendeu antes de todos que aquilo mudaria eras. Se Deus faria um povo à sua imagem, o céu deixaria de ser o único palco da história. E ele temeu, não por Deus, mas pelo que aconteceria com quem ousasse resistir. As fileiras menores apenas calaram. Alguns tremeram de assombro, outros cintilaram de expectativa, mas muitos apenas olharam para Lúcifer. Porque onde nasce dúvida, nasce um intérprete alternativo. E Deus assistiu, não por ignorância, por soberania. Nada que brota no coração de uma criatura surpreende quem conhece o fim antes do início. A rebelião amadurecia, e Deus não se moveu 1 centímetro. Ele não chamou Lúcifer para diálogo. Não o deteve, não o advertiu, não o humilhou. Enquanto o céu rachava por dentro, Deus simplesmente começou a criar. Ele falou ao nada, e o nada obedeceu. A luz surgiu enquanto a lealdade morria. Sem uma frase direta, o trono estabeleceu. O decreto de Deus avança mesmo quando o céu treme, porque nada que se levanta contra ele o faz recuar.